Os gregos diziam: tudo me é. Está com medo? É os gregos. Não, pastor, foi Paulo, foi os gregos. Não, pastor, foi Paulo. Eu sei. Paulo está usando a palavra do grego para colocar a sua palavra de correção. Tudo me é lícito. Grego. Aí vem Paulo. Então, os gregos eram totalmente imorais, desviados, ímpios, duros. Só que veio um grupo e disse: deixa nós com eles. Vamos pregar para quem não quer Jesus. Vamos pregar para quem despreza o Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Podemos ler? Digam amém, por favor. Tá ótimo. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Versículo 19 diz: os que foram dispersos, 19, versículo 19. Os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviando Barnabé até Antioquia, o qual chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito do coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu, fala aí, ao Senhor. E muita gente se uniu ao Senhor. Forte, hein? E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar a cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos anciãos, por mão de Barnabé e de Saulo. E você diz amém. Muito obrigado, assentai-vos. Em grandeza, Antioquia disputava com Roma e Alexandria. Entre as três, ela só perdia em algumas características para essas duas. Então, no ranking de cidade próspera, rica, ela ficaria em terceiro lugar. Prosperidade garantida por ser situada a 24 quilômetros do Mediterrâneo, marítima, tão bela quanto imoral. Isso é comum até hoje. Cidades praianas são, na maioria das vezes, imorais. Imoralidade e luxúria fazia com que os pagãos se interessassem por Antioquia. Ela se destacava pela busca do prazer, e esse prazer, como até hoje, eram mais desenvolvidos à noite. Paulo sempre fala o Deus deste século, porque para cada século o diabo tem um perfil, o diabo tem suas armas para investir contra as gerações em seus séculos. Mas a igreja tem um Senhor que é Deus por todos os séculos. Então nós temos em nosso século a influência demoníaca, mas nós temos um Deus
que é Deus além dos séculos, ou seja, não é o mundo que está mais forte por causa dos demônios que agem neste século. É a igreja que às vezes se esquece de se fortalecer mais num Deus que é sobre todos os séculos. Perceba que cidades marítimas são imorais, Antioquia. À noite o prazer era desenvolvido e buscado, como nas nossas cidades, também em Antioquia. Ela era famosa pelo culto a Dáfne. O templo distava 8 quilômetros da cidade, por causa do respeito que eles tinham que caminhar até lá. E ali, nesse lugar de culto ao corpo, aos demônios, aos prazeres, ambiência com um peso negativo e espiritual, nessa cidade, Deus estabeleceu um povo. Nessa cidade, Deus projetou levantar uma igreja, dizendo: desse lugar começará uma reunião, e dessa reunião, desse projeto, desse propósito, eu não sei se você já ouviu falar isso, mas eu vou falar, eu não estou nem aí se alguém assusta. Desse lugar, dessa cidade, é onde farei nascer a maior base missionária. Porque você olha e diz: Jerusalém. A gente só foca a cidade de Jerusalém, mas não foi lá. Em Antioquia foram preparados os maiores missionários que de lá alcançaram o mundo. Jerusalém, Atos 2. Mas no capítulo 1, Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Diga comigo: até aqui. Para de graça, até aqui. Amém. Ok, no 2 eles foram cheios, mas eles continuaram em Jerusalém. E o que Jesus tinha dito era para vazar de Jerusalém. No 2 eles são cheios e ficam em Jerusalém. No 3, Jerusalém. No 4, Jerusalém. E no 5, Jerusalém. E no capítulo 6, Jerusalém. E no capítulo 7, Jerusalém. Aí no capítulo 8 Jesus diz: não vai não. Não vai não. Deixa comigo. Eu preguei isso aqui ano passado. Veio uma grande perseguição e eles se espalharam. Aí veio o avivamento em Samaria. Um avivamentozinho em Samaria. Como assim, pastor? Avivamentozinho. Avivamentozinho. Por quê? Porque eles estão limitando. Porque Jesus tinha dito: Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins. Mas chega em Jerusalém, estaciona. Por quê? Porque em Jerusalém tem os judeus, aqueles que falam minha língua. Jerusalém tem os que me apoiam. Jerusalém tem os que concordam comigo. Então a gente fica em Jerusalém. Aí vem a perseguição. Estevão é apedrejado. Estevão morre. E Saulo diz: só Estevão não, bora perseguir a crentalhada toda. Tem uns crentes que não pode parar de ser provado, irmão. Aí Paulo, que é o mesmo Saulo, tá? Não vem dizer que Deus mudou, que não está escrito na Bíblia não. Ele tinha os dois nomes. Aí saiu perseguindo lá, prendendo, forçando a negar o nome do Senhor. E os crentes se espalharam. Eu acho interessante é que os crentes começaram a se espalhar. E alguns foram para Samaria, outros para Antioquia, outros para Chipre. E os mais medrosos foram para os confins da terra. Mas Deus tinha seus propósitos com eles. Porque onde chegar um crente, não tem como. Ali chega um projeto de salvação. Ali chega uma base missionária. É mais do que um missionário. Ali chega uma base missionária. Então, vocês me viram falar aqui sobre a ambiência de Antioquia. Aí você diz assim: esse lugar é Sodoma. Muitos de nós, se passássemos por uma cidade daquela, diríamos: mata Jesus, manda fogo Jesus, isso é Sodoma e Gomorra, derruba a Babilônia Jesus. Aí de repente, Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! Meu corpo arrepia enquanto eu falo isso. Demônios montam quadrantes sobre essa cidade.
e dizendo que não prospera, e dizendo que vai ter mais prostíbulos, e dizendo que vai ter mais centro espírita, e dizendo que vai ter mais idolatria, e dizendo que vai ter mais jovens morrendo das drogas. Mas essa é a base missionária que Deus está levantando para frustrar o plano de Satanás. Quem acredita que Deus escolhe uma cidade como essa para isso? Eu creio. Porque quando Deus, oh aleluia, quando Deus tem um projeto missionário para uma nação, Ele começa com uma cidade, um bairro, com uma rua. Então entenda, Estevão perseguido, morto, a perseguição continua. Aí o capítulo 8 dá uma pausa. Os que fugiram por causa de Estevão vazaram para Samaria. Aí você diz, e o resto? O resto está aqui no 11. Os mais medrosos. Vamos ficar em Samaria não. Vamos para Antioquia, porque lá ninguém descobre a gente, lá ninguém alcança a gente. Mas o negócio da igreja não é ser alcançada, é alcançar. E enquanto eles estão fugindo dizendo, lá ninguém alcança a gente, Jesus disse, vai, ninguém vai alcançar vocês lá, mas eu tenho gente que vocês vão alcançar lá, vai. Aí eles foram, e diz a Bíblia assim, ó, 19, os que foram espalhados pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão. Então o capítulo 11 está fazendo a gente lembrar do capítulo 8. Os que foram espalhados por causa da perseguição contra Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém. Eu sei que é chato, mas vem comigo, não anunciando a palavra a ninguém. Não prega não, Estevão pregou e morreu. Se a gente pregar, a gente se entrega. Cala a boca, dá seus glorinhas, aleluia, mas não prega não. Irmão, se a Bíblia está registrando assim, ó, fugiram para essas 3 cidades sem pregar para ninguém, é porque o texto está achando estranho isso. Pegou não? Era tão normal eles pregarem onde chegassem, que quando eles se calaram, teve que registrar. Contrário de hoje, é tão normal não evangelizar, que se alguém sair evangelizando, a saudade da igreja primitiva. Era tão normal pregar para qualquer um, que quando eles silenciam, Lucas diz, vou registrar isso. Pá! Hoje, não anunciava a palavra a ninguém, vírgula, somente aos judeus. Então quem são esses? Judeus que se tornaram cristãos. Como eles vieram do judaísmo, eles disseram, não vamos falar do Cristo para quem não é judeu, porque judeu com judeu se entende. Então bora falar só para quem é judeu. Isso era perigoso, porque são recém-convertidos. Eles estavam ressuscitando muita coisa da tradição judaica, estavam pregando novamente a lei de Moisés, e pregando só para quem é judeu, seus rituais, seus costumes, seu estilo, seu modo, só para quem é judeu. Por isso que eu disse avivamentozinho. Por quê? Porque no capítulo 8 em Samaria, diga samaritanos, quem lê Bíblia sabe que samaritano é meio judeu. Tem as briguinhas deles, mas vieram da mesma raiz, dos mesmos costumes, do mesmo povo. Samaritano é meio judeu. Então, por causa do nome Cristo, eles conseguem dialogar. Porém, Deus tem os seus. Olha o que diz o versículo 20. Mas havia entre eles alguns síprios e sirinenses que, entrando em Antioquia, falaram aos gregos. Porque esse negócio de judeu e grego você não pega rápido, né? É que os judeus só queriam pregar para quem era judeu. Ou seja, vamos pregar para quem já conhece, vamos pregar para quem já sabe,
Vamos pregar para quem já tem. Aí um outro grupo disse: então vamos falar a língua do povo. Não, só responde se tu lê Bíblia. Judeu é imoral? Não. Judeu é idólatra? Não. Cada vez que você lê o livro de Atos e vê imoralidade e idolatria, não é coisa de judeu. É coisa dos gregos. Os gregos disseminavam o prazer. Os gregos diziam: para que cuidar do corpo? O corpo é para comer e fazer sexo. Era. Os gregos diziam: você nasceu foi para viver, vai viver para morrer, então tem que curtir. Os gregos diziam: tudo me é. Está com medo? É os gregos. Não, pastor, foi o Paulo, foi os gregos. Não, pastor, foi o Paulo, eu sei. Paulo está usando a palavra do grego para colocar a sua palavra de correção. Tudo me é lícito, grego. Aí vem Paulo. Então, os gregos eram totalmente imorais, desviados, ímpios, duros. Só que veio um grupo e disse: deixa nós com eles. Vamos pregar para quem não quer Jesus. Vamos pregar para quem despreza o evangelho. Vamos pregar. Agora, que coisa maravilhosa. Gente simples, gente falando a língua do povo. Porque os judeus, sempre religiosos, esses aqui, para comunicar com os gregos, a língua dominante grega, eles vão lá e começam a falar, começam a evangelizar, sem título nenhum. Alguns dentre eles não eram apóstolos, não eram profetas, não eram famosos, não tinham títulos, mas tinham o nome sobre todo nome. Diz a Bíblia, Senhor, anunciavam o Senhor Jesus. Mexe não. Mexe não, tá bom. Tô te vendo. Anunciavam o Senhor Jesus. Pronto. Pastor, eu quero pregar, mas eu não sou bacharel. Pois é, larga de ser bestalhado. Chega lá e diz assim, eu quero falar sobre um Senhor para você. Senhor Jesus. Você sabe por que tem muita gente escrava do pecado na igreja? Porque Jesus não é anunciado como Senhor. Sabe por que tem muita gente frustrada com o evangelho? Vai desviar, vai mudar de igreja. Eu pensei que eu ia parar de passar luta. Porque não anunciaram Jesus como Senhor. Estamos precisando de gente simples que olhe para o pecador e diga: ei, não é o pecado que tem que te dominar, não é o vício que tem que te dominar, não é o mundo que tem que te dominar, é Jesus. Se você entregar sua vida para Jesus, você vai ver que não há Senhor melhor do que Ele. E deixa eu lhe dizer, vamos apresentá-lo como Senhor. Tem muita gente que conhece Jesus como Papai Noel. Tem muita gente que só conhece Jesus como abençoador. Ele é abençoador, Ele é salvador. Mas quando se trata de salvação, é senhorio. Apresentavam o Senhor Jesus, irmão. Qual foi a mensagem de Paulo e Silas em Atos 16? Crê no João capítulo 4, a mulher lá da fonte, Jesus chegou e disse: me dá água. Ela: como sendo tu judeu? Como sendo tu judeu? Pede água para mim que sou mulher samaritana. Aí Jesus disse: se tu soubesse quem é que está pedindo água, eu não te pediria não, era tu que pediria, e ele te daria água viva. Ela olhou para Jesus e disse: água viva? Tu é maior que Jacó? Para onde é que tu vai ter água viva? Tu nem balde tem, nem corda tem. Onde é que tu vai achar água viva? Primeiro chamou Jesus de judeu, depois chamou Jesus de menor que Jacó. Aí Jesus disse: chama teu marido. Ela: não tem marido. Jesus disse: tiveste 5 e o que tens agora não é teu. Ela: vejo que tu é profeta. Tá melhorando. Primeiro é judeu, depois menor que Jacó, agora é profeta. Aí Jesus, quando ela diz assim: não tem marido, Jesus diz a quantidade. Chama teu marido, vem cá. Rapaz, tu é profeta. Já que tu é profeta, onde é que se deve adorar? É no monte ou no templo? Aí Jesus disse: mulher, a hora vem. Como eu sou dono do templo, eu antecipo. Agora em que? Nem no templo, nem no monte, mas vai ser em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Aí, meu irmão, ela vai crescendo do conhecimento, olha para Jesus e diz: Senhor, onde é que tem essa água, Senhor?
Quando ela reconhece o senhorio, ela se torna missionária. Lembra do ladrão na cruz? Olhou para Jesus e disse: Senhor, Senhor, lembra de mim quando entrares no reino. A senhora estava no pé da cruz, mas ele não clamou a senhora. Senhora merece respeito, só o Senhor merece adoração. Senhor, lembra de mim. Quem foi que deu salvação a ele? O Senhor. Aí você aceita Jesus e fica: Deus não se mete no meu namoro. Vai, bestalhada, vai. Eu faço o que eu quero, eu sou livre. Pera, tu não é crente não? Não. Tu tem escolha. Quer Jesus? Quero, velho. Quer Jesus? Não, vaza. Tu tem escolha. Agora você, o que tem eu, pastor? Você é salvo? Sou salvo, pastor. Você é salvo em Jesus? Sou, pastor, sou de Jesus. Então não tem negócio de livre-arbítrio não, quem manda em tu é ele. Tu é servo, ele é senhor, tu é criatura, ele é criador, tu é filho, ele é pai, ele manda, tu obedece. A palavra é a nossa lei. Anunciavam o Senhor Jesus. É por isso que tem vezes que eu faço um apelo, eu pergunto: quer Jesus? Quer não. Quer Jesus? Quero. É sério? Quer mesmo? Vai passar luta. Aí minha esposa faz: não, mas é. Para não dizer que eu enganei. É, para não dizer. Senhor. Anunciavam o quê? Senhor Jesus. Pronto, ei, pronto. Chega lá, tá? Quem é teólogo, estude a Cabala, o Midrash, vai lá estudar. Agora, você quer ganhar alma para Jesus? Fala de Jesus. É sério. Por quê? Porque o avivamento na cidade se desenvolve quando a gente fala o nome de Jesus. Gente simples pregando para gente simples. Como eu já disse, ninguém tinha fama, esses pregadores aqui. Ninguém tinha título. Irmão, eles não ficaram esperando um pastor sabe tudo. Não, o avivamento não vem quando a igreja espera o pastor sabe tudo pregar. O avivamento não vem quando a igreja espera o presidente sabe tudo falar. Não, a igreja é sacerdócio real. Nós temos o nome de Jesus para sair espalhando a notícia do evangelho. Então tem um líder que olha para mim, conversa agora não. Tem líder que administra do púlpito. Você vai nos cárceres. A igreja vai onde estão os doentes. A igreja vai nas esquinas. A igreja tem os folhetos. A gente vai consolando os abatidos. Então primeiro, avivamento por gente simples. Primeiro, avivamento num lugar improvável. Segundo, avivamento por gente simples. Terceiro, o avivamento foi divulgado. Tu lembra o que eu disse aqui no início da mensagem? Que onde eu tenho passado, eu tenho ouvido falar desse congresso. Desde a primeira vez que eu vim, já começou o congresso. Os vídeos estão rolando, as fotos estão rolando. O que é isso, pastor? Está aqui, ó, está aqui. Olha como Deus escolheu vocês. Olha o versículo 22. Eu vou ler, só quem está ligado reage. Olha o 22. Pastor Elias, olha o 22. E a fama daquelas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Oh, glória a Deus! A fama dessas coisas vai ficar famoso, irmão. O que Jesus vai fazer através dessa cidade vai ficar conhecido. Irmão, a gente tem que tornar conhecido, é isso. Salvação de almas. A gente tem que tornar conhecido, é isso. Pregação do evangelho. A gente tem que tornar conhecido uma conferência dessa. Pessoas aprendendo sobre prosperidade? Não. Sobre riqueza? Não. Coach? Não. Psicologia? Não. Tudo isso é bom. Olha essa quantidade de gente aprendendo a ganhar alma. Essa quantidade de gente valorizando vidas. Isso vai ser divulgado. Vai correr a notícia de um povo que Deus está levantando aqui nesse lugar. Deus me disse isso enquanto eu vinha no carro para cá, gente. Aleluia. E aí, irmão, diga: a sede em Jerusalém. Eu sou vice-pastor numa sede. Sede eu sei como é que é, os crentes de sede é metido. Aí, o avivamento chega em Antioquia. A notícia chegou na sede. Aí os pastores, Jerusalém. Aí os pastores da sede disseram: avivamento? Avivamento em Antioquia? Lá em Antioquia. Naquele lugar terrível. Naquele lugar terrível. Aquele buraco, aquele buraco. Aqueles cafundó lá, naqueles avivamento? Sim, avivamento. Então bora fazer o seguinte: vamos mandar alguém verificar. Vamos mandar alguém ver se é verdadeiro.
Que esse negócio de avivamento assim, fora de Jerusalém, é meio complicado. Eles não queriam sair de Jerusalém. Deus tira a base de lá para Antioquia. Tem gente que tá voando, mas tem que tá pegando. Aí eles querem questionar. Só que mesmo os homens duvidando, quem está no controle do avivamento é o Espírito Santo. E aí, meu irmão, tem gente que está pegando. Mesmo eles duvidando, eu pergunto, a igreja responde. Mesmo eles duvidando, quem é que está no controle do avivamento? Aí eles disseram, bora procurar um obreiro para mandar verificar esse tal de avivamento. Bora procurar um obreiro que traga certinho para nós o relatório. Aí fulano, não pode. Cicrano, não pode. Sobrou quem? Barnabé. Logo quem? Barnabé. Nem apóstolo é. Quem é Barnabé? É aquele que estava tendo umas dificuldades na igreja. Aí ele pegou os bens dele, vendeu tudinho e deu a oferta assim, ó. Pá! Você é pastor? Não. Você é apóstolo? Não. O que você é? Sou um levita. Não é levita, porque o povo de levita é quem canta e toca. Não, levita é da tribo Levi, tá? Sou José, levita. Ali eu moro vendi minhas terras ali. E eu quero ofertar na obra. Só isso, só. Aí, Saulo se converte. A igreja da sede diz, não, esse cara é novo convertido, pregar aqui, não. Saulo? Esse cara aí não. Aí Barnabé disse, o homem é bom. O homem é top. Tá lá no capítulo 9, Barnabé, tá lá no capítulo 9. Aí disse assim, deixa o cara pregar, pá. Não, aqui não. Então aí Barnabé disse, ó, bora, eu te tiro daqui, bora. Vaza, vazou, não te valoriza? Sai. Aí foi. Aí no 11, o avivamento tá lá em Antioquia. Aí mandaram quem pesquisar avivamento? Logo ele. Ainda bem, porque o Espírito não está no controle. Ele tinha um coração maior do que a igreja inteira. Irmão, quando ele chega lá, vê os crentes evangelizando, vê os crentes dando glória, vê os crentes se enchendo do Espírito. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Desceu e viu a graça de Deus. Primeira coisa, viu a graça de Deus. A gente precisa de gente que nos observe com o olhar da graça. Deus quer usar pessoas que nos olhem com o olhar da graça. Viu a graça de Deus, e aí? Segundo, se alegrou. Sabe esse negócio? Ai, eu queria isso, era lá na minha igreja. Eu queria, era lá na minha sede. Não, ele chega em Antioquia e disse, rapaz, o negócio aqui tá bom, o negócio aqui tá forte. Ele se alegrou. Só que aí, meu irmão, aqui que o negócio pega. Vê a graça, se alegra, mas ele diz, calma gente, tô vendo vocês eufóricos, tô vendo vocês no manto, né? Tô vendo vocês felizes, mas a gente precisa sentar para estudar a palavra. Está escrito, ó, e exortou todos que permanecessem. Barnabé olhava para os crentes e dizia assim, ó, não basta empolgar, não basta levantar a mão, não basta dizer eita glória, eita mistério, não, tem que permanecer, tem que continuar. Não é como começa, é para onde você vai, é como você conclui. Era a mensagem de Barnabé. E aí igreja, olha só, quando ele começa a fortalecer o povo, olha o versículo 24, porque ele era homem de bem. O capítulo 4 diz que Barnabé era homem de bens. O capítulo 11 diz que ele era homem de bem. Porque tem gente que é gente de bens, mas não é gente do bem. E tem gente que é gente do bem, mas não é gente dos bens. Mas tem gente que está aqui, que é gente do bem e é gente dos bens, porque eu creio que Deus vai prosperar você. Eu creio, para investir no reino dele. E por que a maioria das pessoas que tem bens não é gente do bem? Porque ele coisifica as pessoas. Ele tem tantos bens, ele tem tantas coisas, que ele trata todo mundo como coisa. Mas Barnabé não. Brada comigo, Barnabé. Tinha bens. É para bradar. Era do bem. Mas valorizava o maior bem. Agora diga, gente.
É sério, está escrito. Ó, olha só. Ó, versículo 24. Muita gente. Ele não, aqui, ele não tem título. Não. Mas ele tem tanta graça que o povo vem. Mas entenda, por favor. O povo não se uniu a Barnabé. O povo se uniu ao Senhor. Pastor não ganha gente para si. Você não arrebanha gente para você. Evangelista não arrebanha ninguém para si. É para o reino, é para a obra, é para Deus, é para o céu. Você não pode ser Absalão, que quer ganhar gente dos outros para si. Você tem que entender que às vezes temos que ter a teologia de Noé. Ele abre a arca e diz: corvo, quer ir? Vaza. Abre a arca e diz: pomba, quer ir? Vaza. O corvo diz: não volto. A pomba diz: volto. Nem Jesus prendeu os homens a si. Não se perca com as percas. Não se perca com quem não se uniu a você. Porque o propósito do evangelista, da igreja, do pastorado é unir as pessoas a Jesus. Lembra de Eliseu e Geazi? Eliseu falou assim para Geazi: o meu coração foi contigo. Outra versão diz: meu espírito foi contigo. E agora a lepra que estava nele está em você. Então não pode mais viver junto, que está leproso. Mas Eliseu perdeu o coração. Porque quando Geazi foi, ele deixou o coração. Ué, onde é que está? Está falando o que de mim? Será que está me honrando? Será que está me desvalorizando? Será? Para! Não perca seu espírito, não perca sua paz, não perca sua alma. Seja como Jesus: Senhor, me cura, vai, tua fé te salvou. Senhor, me restaura, vai, tua fé te salvou. Quem quiser vir, venha. Mas ele disse: vai. Os discípulos estavam com Jesus. Jesus pregou um sermão duro, a multidão começou a se afastar. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês também? Vai vazar não? Aí Pedro disse: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Fala para alguém: não se perca com as percas. E vai ter momento que você vai perder alguém, para esse alguém não perder Jesus. Porque às vezes sou eu que estou estragando aquela pessoa. Quando você chega no capítulo 15, Paulo, últimos versículos do capítulo 15, Paulo e Barnabé se separam. E a culpa não é de Barnabé, era Paulo que era chato. Você percebe que o cara que Barnabé defende, lá no final, João Marcos, o que Paulo diz? Manda chamar ele, Barnabé estava certo. Então às vezes é tu que é chato pra caramba. Barnabé tem uma graça e atrai as pessoas para ele? Não, as pessoas se uniram ao Senhor. E quando ele vê as pessoas unidas em Cristo, ele diz assim: preciso de ajuda, preciso de reforço. Reconheça que você não dá conta sozinho. Ninguém é tão alguém que não precise de ninguém. Lá no capítulo 9, Saulo precisou de ajuda. Quem ajudou? Lá no capítulo 9, Saulo precisou de ajuda. Quem ajudou? E agora quem é que precisa de ajuda? Vai voar o microfone. Lá no capítulo 9, Saulo precisou de ajuda. Quem ajudou? Quem é que está aqui em Antioquia? Hã? Eu vou tentar de novo. Vocês não é doido? Lá no capítulo 9, quem precisou de ajuda?
Vocês estão certos. Lá no capítulo 9, quem precisou de ajuda? Quem ajudou? No capítulo 11, quem está precisando de ajuda? Vocês aprendam a abrir Bíblia enquanto o pregador estiver pregando. É sério. É porque vocês acostumaram com esses pregadores que dizem: agora fecha a Bíblia que a gente vai decolar. Feche não, está errado, isso é pecado. Vocês erraram 4 ou 5 vezes porque a Bíblia está fechada. Lá no capítulo 9, quem precisou de ajuda? A igreja desprezou qual pregador no capítulo 9? A igreja desprezou qual pregador no capítulo 9? Saulo, Paulo. E quem acreditou em Paulo? Barnabé. E aqui no capítulo 11, quem foi enviado para Antioquia? Barnabé. Então quem é que está precisando de ajuda no capítulo 11? Eu ainda estou ouvindo S, gente. Eu desisto. Barnabé está em Antioquia. O povo se uniu. É muita gente. Aí ele disse: preciso de ajuda. Versículo de número 25. Partiu Barnabé para Tarso. Dá para lembrar Saulo de quê? Então quem é que está precisando de ajuda aqui agora? Barnabé. Está indo atrás de quem para ajudar ele? Saulo de Tarso. Não vire as costas para quem acreditou em você lá atrás. Barnabé foi lá em Tarso. Saulo, oi, tudo bom? Legal. Eu estou lá em Antioquia. O que tem? Aqui tem muita gente. Tu é bom de gente. Mas aqui eu sou bom de gente. Mas aqui é tu. Então eu venho com fogo do coração, Paulo. E você vem com a luz na mente. Paulo, lá é uma mistura de grego com judeu. Judeu eu dou conta, eu sou levita. Agora grego, só tu pra... Irmão, imagina tu chegar no céu, debate Paulo e Sila Malafaia. Paulo, só tu, Paulo. Paulo olhou e disse: eu vou contigo. Aplauda, aplauda. Pastor, por que eu estou aplaudindo? Aplauda mais alto que você vai entender. Agora você vai aplaudir da glória. Assim diz o Senhor: para quem tem desejo missionário, eu estou enviando reforço. Eu estou enviando reforço. O que você não enxerga, alguém vai ver. O que você não tem, alguém vai ter. Mas você não vai perder aquela vida para Satanás. Você não vai perder aquela pessoa para o diabo. Quem acredita que Deus manda reforço? Aleluia! Aleluia! Levanta alguém para me ajudar, Jesus. Deus está dizendo que ouviu essa oração. Levanta alguém para me ajudar, Jesus. Levanta alguém para me ajudar, Jesus. Aleluia. Para Elias ele levantou Eliseu. Para Moisés ele levantou Josué. Para Paulo ele levantou Barnabé. Para Barnabé ele levantou Paulo. Deus vai levantar alguém para te ajudar a ganhar almas. Não, eu não estou dizendo que é para você enriquecer, ficar famoso. Não, Deus vai levantar alguém para te ajudar a ganhar almas. Agora, já fecho a Bíblia. Olha aí, ó. Isso aí é quem está orando para Deus levantar alguém para ajudar a ganhar alma. Aleluia. Porque Deus viu que você ajudou tantos. Aleluia. Mas agora o Paulo que vai vir te ajudar vai vir mais preparado. Oh, glória a Deus. Segure na mão de alguém ao seu lado agora, porque o Senhor está dizendo que está derrubando a barreira da desunião, da contenda e da disputa. Igreja missionária não vive em competição, ela vive em união, ela vive em consagração. Diga para quem está do seu lado: sua luta é minha luta, sua prova é minha prova, mas a minha vitória também será a minha, a sua será a minha será a sua, a nossa será nossa, será nossa conquista. Ganhamos a cidade para Jesus,
Ganhamos aquela família para Jesus. Ganhamos aquela rua para Jesus. Você vai testemunhar isso com alguém. Eu creio, Deus. Quem é Barnabé que ama, diga glória. E quem é o Paulo, teólogo inteligente na palavra, diga glória. E quem quer ser os dois, dá um glória mais alto. Aleluia! Eu quero os dois. Eu quero o coração de Barnabé com a mente de Paulo. E se não puder, manda o Barnabé para me equilibrar, que eu sou chato. E se eu não for Saulo, me torna um. (26) E sucedeu que durante um ano, é para discordar de mim, tá? Pelo amor de Deus. E sucedeu que durante 10 anos, 20 anos, 15, 3, não, quantos anos? Quantos anos? Se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Deus está fazendo isso no Brasil. Muitos valorizando o ensino. Eu não estou falando que Antioquia aparece com vocês. Eu estou aqui versículo por versículo e você está aí sentado, dando glória, aplaudindo, rindo, chorando. Um ano ensinaram muita gente. Avivamento pela palavra. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amanhã eu completo a mensagem.